Bem, pessoal, eu achei esse quiz aqui, achei interessante porque ele dá chance para conversar um pouco sobre alguns assuntos, né? É preciso e urgente nós entendermos que essa questão de neutralidade ela não existe. Não existe, pessoal. A não ser que você não opine nada. Nada. Aí você é neutro. Pode dizer que você é neutro. Mas mesmo se você não opinar em nada, o seu comportamento diante de algumas coisas, se você é servidor público, o jeito que você trabalha revela uma ideologia. Na hora de votar, em quem você votou revela uma ideologia, tá? O que mais? Uma crítica que você faz ou a um político, ou ao serviço público, ou se você, por exemplo, reproduz a ideia de que o serviço privado em todos os aspectos são melhor do que o público, né? Isso é um pensamento de direita, por exemplo. O próprio pensamento de neutralidade, ele é divulgado pela direita. Por que é interessante ser neutro? Porque a direita é ela que tem acesso ao poder, sobretudo o poder econômico, que domina o poder político. E em muitos casos o poder judiciário. Muitos casos. Quase todos. Né? Então, essa ideia de neutralidade beneficia quem está no poder. Tá certo? Então, quando você fala que você é neutro, você também já está reproduzindo algo que foi intencionalmente criado para que a população pudesse reproduzir isso, né? Então vamos entrar aqui em algumas perguntas, aqui explica um pouco, explica minimamente isso. Então, para você, o que mais importa? Bem-estar social, lucro ou moralidade? Então, bem-estar social é o que fundamenta a nossa Constituição, mas para quem é capitalista acha que é o lucro, né? Embora possa, na hora que tá, é que nem quando a pessoa pergunta: o que é mais importante para você? A pessoa: dinheiro. Mas alguém falar Deus, aí a pessoa repete: não, eu acho é Deus também acho. Mas a resposta imediata fala que é o dinheiro. É a moralidade, com a separada aí, né? E os conservadores geralmente defendem a moralidade acima de tudo, né? Pelo menos no discurso, né? Nem sempre essa moralidade aí ela é verdadeira na prática, né? Muitas vezes o lucro é o mais importante, mas na hora de julgar os outros, de tentar pisar na cabeça das comunidades mais carentes, né? Que não tenha mesmo o ideal moral do que outras comunidades, então eles subjugam, né? Então essa ideia de moralidade ela é relacionada a um grupo social, ela não são todos os grupos sociais que têm a mesma moralidade, tá certo? Então eu vou aqui em bem-estar social. Para você, qual a principal função do Estado? Defender a propriedade privada e zelar pela ordem social? Que ordem é essa? Uma ordem justa? Né? Algumas perguntas eu vou fazer esse questionamento. Então, assim, não são perguntas perfeitas, mas eu acho que dá para refletir a partir delas. Tá? Essa propriedade privada, ela foi comprada, foi adquirida de forma justa, de forma honesta? Ou foi especulação? Ou foi presente de algum político que tomou do povo, né, enquanto pertencente à União e deu para algum amigo? Vamos investigar isso no país? Já tem pesquisa sobre isso, né? Tem pesquisa sobre isso, quem tiver interesse. Então, eu vou aqui em assegurar direitos e benefícios para toda a população, tá? Para você, o que é ser patriota? Gente, isso aqui eu achei ótimo. Vou ler as três. Ser patriota de verdade é defender o interesse do povo, do bem-estar da nossa população, acima de tudo, defendendo o bom funcionamento dos serviços públicos, do direito do trabalhador, da livre expressão da integridade de cada cidadão. Gostei. Ser patriota se resume em reverenciar símbolos da nossa pátria, respeitar as autoridades, preservar nossos costumes e conservá-los, podendo tomar como exemplo
o patriotismo das nossas Forças Armadas. Ah, isso aí é furado, meu irmão. Isso aí é furado, tá? Porque, olha, gente, e aí é arriscado, né? Falar das Forças Armadas, sendo que até senador já foi ameaçado, né? Pelo Exército, né? Mas assim, a gente sabe que tem muitas pessoas, oficiais e não oficiais, idôneos, que levam isso ao pé da letra, né? A questão da função das Forças Armadas. Mas tem uma boa parte, gente, que, né? É golpista, tá? Seja porque quis a farda pra sacanear, entendeu? Pra se achar todo poderoso, seja porque quer impor alguma coisa a partir da farda, tá certo? Então eu não tenho não, como exemplo não tenho não. Eu gosto muito de assistir as coisas assim do exército, assisto muita coisa, acompanho, tenho amigos militares, do Corpo de Bombeiros, da PM, da Polícia Civil, mas e acho que eles são exemplo. Esses caras que eu conheço são exemplo. Mas para mim eles são assim parte da exceção. Quando você pensa no quantitativo que tem, né? Aí você pensa aí na questão de 64 que tá sendo que é escondido da nossa sociedade, que realmente aconteceu, né? Agora do Pazuello foi escondido da sociedade que aconteceu. Enfim, então tem muitas coisas que é vergonhoso. Então eu acho que é muito além essa questão de ser patriota, a questão de reverenciar símbolos da pátria, respeitar as autoridades, porque eu acho que a autoridade é o povo, é a maior autoridade que tem. Então, se o exército respeita o povo em todos os aspectos, né? Então, assim, as situações que a gente tem é, é um pouco complicadas, né? Por exemplo, a Marielle denunciou muitos casos, né? De, de alguns tipos de agressões na subida do exército do morro, né? Esse caso daquele cara que matou uma família toda agora, o Lázaro, né? Casos de militares que entraram em casas de pessoas de religiões africanas, né, afro-brasileiras, e quebraram, né? Então assim, infelizmente ainda tem muitas situações ainda que precisa ter essa questão deles mesmos se julgarem, é algo que precisa rever, né? Então, enfim, o patriotismo é uma farsa, é uma forma de alienação não, eu acho que existe patriotismo sim, mas não acho que é esse pregado pelo exército de que é só reverenciar os símbolos da pátria e pronto. Não é à toa que tem gente que está apoiando aí a venda das principais empresas estatais, né, que nos localiza bem na questão regional, né, no mercado regional, no aspecto internacional, e estão apoiando vender ou dar praticamente de graça, né? A nossa base aqui de Alcântara foi entregue para os Estados Unidos, as pessoas estão andando aqui com a bandeira do Brasil e ao mesmo tempo que andam com a bandeira do Brasil, a de Israel, a de nazistas, dos Estados Unidos. Então, não adianta você reverenciar o símbolo da sua pátria e entregar ela. Não adianta você reverenciar o símbolo da sua pátria, ao mesmo tempo referenciar, igualar com outros, né? Então é o primeiro aqui. Eu não vou responder todos não, pessoal, porque é grande. Então são 20 perguntas. O papel da religião, né? É norteador do nosso país? Não. Não é para nortear o país, não. É a ciência, né? A ciência que tem que nortear o país. Então, assim, e acabar com essa ideia de que a religião é inimiga da ciência, né? Então, a ciência, a boa ciência, claro, ela foi feita para o bem comum. A religião também tem essa intenção do bem comum, né? Mas a religião não tem uma preocupação com a democracia. Não tem, a religião não tem democracia, ela tem hierarquia e ela não tem preocupação com a base religiosa, ela é uma hierarquia
é a espiritual. A escolha de padre, a escolha de bispo, não é uma... Então, daí você já tira, né? O histórico também dessas relações de Estado e religião na história da humanidade não é bom. Então, quem defende isso geralmente são pessoas ignorantes, né? Que acha que a ciência vai contra a religião. Não vai. Então, a religião tem o seu papel importante na sociedade, tá certo? Inclusive com essas agendas sociais, inclusive com discussões que vão influenciar na política, sim. Mas eu sou contra. A pessoa diz, eu sou... embora eu já tenha apoiado. Mas se fosse uma votação nacional, uma coisa para escolher, se pessoas religiosas fossem assumir um mandato político em nome da religião, eu acho que não deveria, né? Eu sou contra, assim, a pessoa, por exemplo, a gente tá com problema no nosso município, no nosso estado, e aí, vamos sentar para resolver? Não, é só rezar, só orar, que Deus resolve. Convenhamos, né, pessoal? Então, se fosse assim, você não precisava de trabalhar mais, né? Que daí o maná ia cair do céu. Não, tem coisas que a gente tem que fazer a nossa parte. E acho que a política é isso. É a nossa parte. Quando as pessoas deixam de entender, de buscar entender a política, falando que Deus vai resolver, eu acho que a pessoa está deixando de fazer a sua parte. Então, tá aqui. Essa última parte aqui eu acho até interessante, mas proselitismo, não, tá? Então, acredito na ciência mesmo. Quais alternativas melhor definem a instituição policial? Pessoal, quase incorruptível. Aqui do meio, né? Quase corruptível? Não. Muito corruptível. Tem muita corrupção dentro. A polícia é uma instituição que quase sempre serve para manter o privilégio das classes dominantes. Pessoal, infelizmente é o que tem acontecido, né? Então, assim, se for uma pessoa rica, a gente tem visto isso muito, xinga o cara, caga na cabeça dele e ele não faz nada, né? Tem alguns casos lindíssimos, assim, de alguns militares e até guardas municipais que não levam carteirada. E isso tem a ver com consciência política. Tem a ver com empoderamento da sua função e mesmo como cidadão, né? Então, aquele guarda que prendeu aquele desembargador. Esses dias eu vi um militar prendendo um policial federal. Esses casos aí eu acho assim de super tirar o chapéu, super louvável, né? Mas infelizmente são as exceções. Tá? Geralmente baixa a cabeça para quando o cara é poderoso ou rico e é valentão quando é um pobre da favela. Tanto que a própria sociedade às vezes reproduz isso, né? Já tem vários casos, já a gente vê na televisão, vai pra favela, lá vocês fazem o que vocês quiserem. Então possui seus erros e acertos. Então assim, segregando as classes mais baixas, silenciando aqueles que lutam. Eu acho que é isso. Eu tinha votado agora há pouco em outro, mas mudei de ideia. Aqui eu tiraria esse nome. Que os alunos precisam ser progressistas. Não, eles não precisam ser progressistas, né? Não vou discutir os outros, não, já vou finalizar o vídeo, já está grande. Mas tem um link aqui na descrição se você quiser continuar essa reflexão, né? E eu nem estou dividindo ela de direita e esquerda, estou levando para reflexão. Mas todas as minhas decisões que eu tomei até aqui, ou foi centro-esquerda ou foi na esquerda, tá? Então os alunos não precisam ser progressistas, mas eles precisam saber, sim, ter uma visão crítica da realidade, tá? Ser cidadão pleno e consciente e ser protagonista em seu meio social, certo? Então, são 6 aí, ainda tem mais 14, tá? Mas eu deixei para vocês lá no finalzinho, vocês aí vai falar, você se aproxima mais da direita, da esquerda, centro-esquerda, centro-direita. E tem uma explicaçãozinha lá. Então fica aí minha indicação.